Mais uma quinta-feira e o quarteto hoje virou trio de novo. Fernando Emílio está na academia, malhando, né? Está malhando, deve ser os neurônios, né? Porque o físico já está com a musculatura que eu vou te contar. Hein? Arnold Schwarzenegger morre de inveja dele. Vai falando, Falcone, vai falando. Quem sabe um dia acontece. Queridas internautas, queridos internautas, é uma alegria muito grande, mais uma quinta-feira. Aqui retornamos nesse trabalho extraordinário dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje o encontro 129 e o tema obsessão, idiotia e loucura. Muito bom, muito bom. E nós vamos trabalhar. Para quê? Para falarmos juntos dessa jornada extraordinária em que o nosso Filomeno vem abrir a sua, a minha, a nossa mente. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nós estamos a 2 dias do seminário. É necessário fazer inscrição, é necessário levar o seu livro, leva caneta, grifa-texto, leva lápis, leva papel para anotação, não pode ser gravado, não pode ser filmado. Infelizmente, na reunião de entes queridos deste mês, ficamos sabendo que uma pessoa, de maneira indelicada e aventureira, gravou a reunião no celular. Um companheiro da FEAC viu, mas não tomou as providências. Então, vamos trabalhar. Então, no dia, nós vamos tomar providências. Foi até bom ter acontecido isso, que é mais um motivo para, no dia, nós tomarmos providências para que não aconteça esse tipo de situação. Meninas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo da hora que cada um assista este nosso encontro. Sejam bem-vindas. Quem começa? Eu começo. Então, você começa, a dona Miriam faz a prece e depois nós vamos brincando aí, no bom sentido, com o conteúdo de obsessão, idiotia e loucura. O homem não brinca em serviço, não, viu? Mas vamos lá. A palavra é com você. Um abraço carinhoso aos nossos companheiros internautas. Vamos ler a mensagem número 129 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre querido, a partir dessa lição, dessa mensagem, que a gente possa meditar, refletir nos nossos comportamentos, o quanto estamos considerando que somos insubstituíveis nesse ou naquele aspecto, nesse ou naquele local, naquele setor, que a gente possa tomar juízo. E precisamos da sua ajuda, Senhor, porque ainda portamos orgulho, vaidade, inveja, ciúme, as imperfeições. Te pedimos, Senhor, que a gente possa reconhecer essas imperfeições, pois a partir da identificação, tomarmos a iniciativa de modificá-la. Ajuda cada um de nós, amparando e auxiliando os internautas, que todos eles recebam as suas vibrações de amor e de paz. Sê com o nosso querido Fernando Emílio e com todos nós, que assim seja. Verônica, Bem. Mirinha primeiro, as suas palavras iniciais, depois a Verônica. Frio de julho que eu estou adorando, adoro frio. Aí a gente toma um chocolate quente, né, gente? Tá ficando doida. Chocolate tem leite, leite é inflamatório, não é alimento, é produto alimentício. Toma um chá quente com canela. É.
A chá, gente. Eu gosto bem de chocolatinho quente, tá? Mas chá, tomo um chazinho. Agora, gente, Desde a Guerra do Paraguai que eu não tomo chocolate. Queimou minha boca, tá? A retirada da laguna. Ô, gente, sabe nesse frio o que que é bom para aquecer? Um livrinho debaixo das cobertas, que isso aquece a alma, meu filho, como nunca. Vamos estudar. Verônica, suas palavras Então iniciais. aproveita para assistir a live embaixo das cobertas, com o livro do Manuel Filomeno na mão, Deixa vai só o ser bem zoinho de fora, proveitoso. assim. E vamos Nosso lá. abraço para a Jussara, a Jussara que está aí firme, agora de ombro novo, né? O nosso abraço para o Chaves, que estão aí nos bastidores, nesse controle com a gente de todas essas postagens, desse trabalho maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Lembra de dar um like, dar um ok. Se não assinou, assinar o canal e compartilha com pelo menos 50. 50 é muito, né? 49 pessoas do seu relacionamento para que este evento chegue o mais longe possível. Muito bem. A reunião de hoje, então, trata desse tema delicado: obsessão, idiotia e loucura. Obsessão, nós já sabemos. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ação ostensiva de uma mente sobre outra mente com intenção negativa. Idiotia e loucura. Eu fiz uma anotação aqui, não sei se as meninas fizeram, para que eu possa, no momento certo, diferenciar o que é idiotia de loucura, com base na terminologia adequada. A mensagem tem um preâmbulo, e o preâmbulo diz o seguinte: a reunião mediúnica processava-se em clima de consolo aos desencarnados, que ainda se mantinham sob os efeitos dos transtornos e distúrbios mentais e emocionais da existência terrestre. Na noite de 8 de junho de 2001, em Londres, Inglaterra, o Filomeno está ficando internacional, hora ele está Tá, aqui, hora ele está lá, tá voltando. chique. Na noite de 8 de junho de 2001, em Londres, Inglaterra, enquanto eram orientados carinhosamente pelo dirigente, o nobre benfeitor escreveu a mensagem que segue. Então, vamos lá. O Filomeno vai começar dizendo sobre o fenômeno da transfiguração de Jesus, que aconteceu no Monte Tabor, e que com ele estavam os espíritos de Moisés e Elias, constatando haver sido ali um momento incomum, o momento de uma reunião espírita de caráter mediúnico que aconteceu naquele momento. Essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ela foi relatada por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. E um fato interessante, ou até mesmo intrigante, é que João estava presente nesse evento, mas ele não cita no seu evangelho. Você tem ideia, Falcone, por quê que ele omitiu esse fato? É muita coisa, por muitas anotações que eles fizessem, não tinha tempo de anotar tudo. Então, o que acontece? O primeiro evangelho foi o de Mateus. O de João foi o último. Uhum. O de João foi o último. E ele passou por muitas tribulações. Então, por muito que ele tivesse, e pode ser que ele já tinha lido no Evangelho dos outros, tem uma série de fatores, mas provavelmente seja esta a situação. E esse momento dessa transfiguração que aconteceu, estavam presentes ali Pedro, João, né, como nós citamos, e o seu irmão Tiago. E Jesus então se apresentou na plenitude de espírito, fulgurante e puro. No Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos itens 122 e 123, fala sobre esse fato da transfiguração de Jesus. E ele diz que consistiu na modificação do aspecto tanto do seu corpo físico, e que a luz que ele irradiava era uma irradiação fluídica do seu espírito. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Um esplendor muito grande, uma iluminação muito grande naquele momento. O Peixotinho, que foi um médium de efeitos físicos, ele era membro do Exército Brasileiro, residia na cidade de Campos. E ele era médium de efeitos físicos com
aparições luminosas. Porque se o espírito não tiver aparição luminosa, mas era de uma irradiação muito grande. E o que acontece? Um companheiro da equipe conta que um dia ele chegou atrasado na reunião. A porta já estava fechada. Ele ficou sentado do lado de fora da sala de reuniões, onde eram feitas as reuniões de efeitos físicos, e, de repente, pela fresta da porta de baixo, passou um clarão, aquela luz passava por baixo da porta. Quando acabou a reunião, eles abriram a porta, ele estava ali, ele perguntou: quem é que comunicou? Porque eu nunca vi a luz com tanta intensidade. Eles disseram: foi Clarencio. Foi Clarencio que comunicou. Quando Clarencio comunicou, usando os recursos da ideoplastia do Peixotinho, acho que é Luiz Lins de Vasconcelos, se não me engano o nome dele, se não for, estou confundindo com outra pessoa, irradiava de tal maneira pela frequência do ministro Clarence, que a caridade passou por debaixo da porta. Você já pensou o que é isso? Agora imagina Jesus. Jesus, é isso que eu estou pensando. Jesus, o único espírito na colônia Nosso Lar que já esteve com Jesus, a época em que o André Luiz escreveu o livro, em 1942, se não me engano, ou por aí, foi a veneranda, que é a rainha Isabel de Portugal, casada com Dom Dinis. Mas segue. E Jesus estava, nesse momento, dialogando com Moisés, que tinha encarnado 1.500 anos antes, e do outro lado dele, com o profeta Elias, que também havia encarnado há 900 anos antes de Cristo. E até pouco tempo, na época de Jesus, também já estivera reencarnado como João Batista, ou Elias. Então havia um verdadeiro intercâmbio mediúnico de uma natureza superior que ali se apresentou. E esse santuário, para esse intercâmbio, foi a natureza, porque eles estavam no alto do monte, longe do barulho, da perturbação das mentes em desalinho, a fim de que isso fosse repetido no futuro em homenagem a seu feito. E continua Filomeno dizendo que entre o espanto e a admiração, os discípulos humildes deslumbraram-se com o acontecimento e o anotaram, transmitindo à posteridade sem mais amplos e profundos detalhes do que representava uma proposta importante para o futuro das criaturas no que diz respeito às comunicações espirituais. Sem detalhes, porque naquele momento não havia como descrever detalhes que eles desconheciam. Como é que eles iam descrever um fenômeno, um processo, se não tinha, né, subsídios para dizer como que aquilo aconteceu? Então, nenhum dos profetas do Velho Testamento narra fenômeno semelhante. Não tinha condições mesmo de, né? Foi uma coisa esplendorosa, assim, magnífica. E um grande silêncio pairou até hoje em torno do diálogo que aconteceu entre o mestre e seus visitantes desencarnados. A gente não sabe o que eles conversaram. No entanto, o fato extraordinário assinalou, em definitivo, a ascendência de Jesus sobre todos os espíritos da Terra e o seu poder em relação a eles. Foi uma demonstração dessa alta envergadura desse espírito. E ainda não havia terminado o encantamento, quando eles vão descendo e Jesus convida os companheiros para descer com ele até a planície. E, ao fazê-lo, ainda envolvido naquela luz maravilhosa, ele foi solicitado por um pai que estava muito aflito que curasse o seu filho. E aí ele vai falar aqui um aspecto da obsessão, que um espírito tomava o menino, fazia-o convulsionar até babar sangue e ninguém conseguia curá-lo. De imediato, acrescentando que nem mesmo os seus discípulos o conseguiram, por faltar neles a autoridade moral indispensável em relação ao comunicante atormentado. E essa característica desse processo obsessivo, Falcone, também não é um padrão. Não é que todo mundo vai passar por essas características desse jovem. Isso é diversificado, não é isso? Certo. Lembra quando nós falamos lá do exorcismo? Sim. O que eu disse que é a coisa mais comum de perturbações fantasmagóricas e problemas daquele nível de perturbação espiritual, de subjugação, acontece com jovens.
com jovens, entendeu? Então, pô, e mostrando também aquilo que a Sueli Caldas colocou no livro Loucura e Obsessão, que acreditava-se que jovens não eram influenciados, crianças não eram influenciadas pelo processo da obsessão. Está aí no Evangelho, mostrando. Ela não apresentou nada de novo, não. Ela só despertou que Sim. criou-se essa alusão no movimento espírita que crianças não ficavam obsediadas. E sem delongas, porque ainda permanecia na vibração daquela atividade mediúnica que havia ocorrido momentos antes, o Senhor expulsou com energia e misericórdia. Achei bonito isso. Pode-se ter energia junto com misericórdia. O perturbador inclemente, devolvendo o rapaz antes enfermo ao seu pai, agora perfeitamente saudável e jubiloso. Quem quiser ver essa passagem com mais detalhes, Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. E todo esse episódio encaixa-se com perfeição nos moldes de uma atual sessão mediúnica de desobsessão, na qual o amoroso psicoterapeuta, no caso Jesus, dessa passagem, advertiu aquele hóspede, aquele obsessor, invisível e atuante, tomado de impiedade e insânia mental, que cedeu, abandonando seus propósitos infelizes ante a sua autoridade incomum, embalado de conhecimento e de amor. Então, ele está comparando a atitude de Jesus naquele momento com o objetivo de uma reunião de desobsessão, que é tratar esse convidado, né, com amorosidade e esclarecendo a situação dele para que ele mude o seu comportamento, não só deixe de obsediar, mas que também se reequilibre. É isso? Perfeito. Não, é dado chance. É aquilo que está no Evangelho. O Pai quer a morte do pecado, não Pecado. do pecador. O espírito, se o menino estava em fase de perturbação, o espírito que o perturbava era perturbador, também tinha suas perturbações pessoais. Se eu começo a ofender a Mirinha, a agredir a Mirinha verbalmente, a falar que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquele, não sei o quê, e joga um caminhão de lixo na Mirinha, está passando por mim. É porque eu tenho sujidade ainda. É porque eu tenho desequilíbrio que eu tenho coragem de mostrar o lado da Mirinha que ela está fazendo o possível para esconder. Deu para entender? Fala a boca daquilo que o coração está cheio. Se eu olho para a Mirinha e só vejo defeito, Deus me livre e guarde que é a distância, quilômetros. Por quê? Porque pode ser até que o que eu estou falando tenha eco, tenha a Mirinha seja aquilo. Mas se eu estou me dando ao tempo de levantar, de eliciar agravos da Mirinha, é porque eu tenho esses agravos dentro de mim. A Mirinha me incomoda, Verônica, porque ela fala alto demais. Olha o tom de voz que eu estou falando. A Mirinha me incomoda, ela gesticula muito. Olha o que eu estou fazendo. Ó, sem perceber, eu estou repetindo o comportamento que eu critico nela, porque esse comportamento eu ainda tenho dentro de mim, e consciente ou inconscientemente eu não estou conseguindo dar conta dele. Então, o perturbador em questão aí é mais doente do que o menino. Porque o menino, ao sofrer ação, o que Jesus diz? É preferível humilhar-se do que elevar-se à posição que não tem. Aquele que se humilha será elevado, aquele que se eleva será humilhado. Então, quem está mais doente aí? O espírito encarnado? O hóspede? O hospedeiro ou o hóspede? Deu para entender? Uhum. Por isso que ele começa trazendo essa situação de obsessão, justamente para depois poder fazer a distinção entre a obsessão, a idiotia e a loucura. Perfeito. Embora ele mesmo diz que o jovem que convulsionava como se fosse vitimado por transtorno epiléptico repetitivo, porque nesse caso obsessivo tem as suas consequências no corpo físico, daí também muitas vezes a dificuldade para o tratamento, porque a origem não é apenas física, ela é espiritual também. Então, ele era vítima de uma rude obsessão espiritual. E a sabedoria e a misericórdia de Jesus reverteram essa situação para a paz e para a calma, para a saúde e a observância dos deveres em relação à vida.
Filomeno continua dizendo que, guardadas as proporções, a mesma ocorrência tem lugar nas reuniões de desobsessão, quando, após serem ouvidas as orientações dos mentores espirituais, procedem-se às terapias liberativas de obsessores e de obsidiados, mediante a palavra repassada de bondade e conhecimentos do doutrinador, convocando o perseguidor ao perdão e à caridade, ao mesmo tempo ensejando-se recuperação e paz. Porque alguém que está promovendo esse distúrbio no outro, ele também está em desequilíbrio, ele também está em distúrbio. Então, se não for ajudado este, não tem como ajudar o outro. Porque se afasta um, o outro vem. Então, é uma situação em que tem que amparar o convidado, né? E aquele que está sendo recebeu o convite daquela situação toda que vai gerar esse processo obsessivo. E ele diz que esse distúrbio da obsessão difere bastante de outros de natureza orgânica, que produz a idiotia e a loucura. Então, acho que aqui você já podia entrar para a gente naquela diferença, né? Uma diferença básica aí da obsessão, que tem esse fator espiritual, e na idiotia e na loucura, o que acontece? Bom, vamos lá então. Olha só, eu pesquisei aqui e a informação é o seguinte: idiotia é um substantivo, característica de idiota, idiotice. Na medicina, pode ser colocado para as pessoas que têm retardo mental. Fulano tem idiotia, é um retardo mental. E normalmente o idiota falta nele muitas vezes pudor. Ele fala as coisas inconvenientes fora da hora, ele pode tirar a roupa do corpo, ele pode causar transtornos com os seus comportamentos. Ele não tem uma consciência do que está passando. Pode ser por uma lesão cerebral, pode ser por uma alteração inflamatória, uma infecção, uma inflamação, pode ser por uma série de fatores. Isso é a idiotia. Tá? É diferente de falar assim, fulano é um idiota. Não, aí está falando num outro tom, um tom pejorativo. Nós estamos falando de um quadro que o espírito pode viver na matéria. A loucura também é substantivo. Alegria extravagante, insana, desatino, desvario. A pessoa que ri muito. Ai, meu Deus, eu adoro! Mas eu gosto muito! E faz aquele escândalo. Está com raias de desequilíbrio mental, de loucura. Ato ou fala que apresente um comportamento que denote falta de juízo ou senso de discernimento. Sensação ou sentimento que foge do controle da razão. O louco, ele tem atitudes imprudentes, insensata. Exemplo de uso da palavra loucura. Distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo dos seus métodos habituais de pensar, agir e sentir. Fulano, até a idade X, era tranquilo. De repente, ele mudou o comportamento, entrou num quadro de loucura. Como se costuma dizer, virou do lado do avesso. Isso é a loucura. A idiotia, quase sempre, já vem de uma fase anterior e se manifesta desde mais cedo. Fica aí a explicação. E ter aí um acompanhamento espiritual vai depender. Pode ter ou não. Baixou a vibração, abre brecha. O idiota tem uma regularidade de oração, de leitura edificante, de propósitos nobres. Ele não tem noção. Não tem. Ele está noutra vibe, como diz a meninada. É como se estivesse com as comportas abertas, né? A então, família que precisa de criar em torno dele as defesas espirituais. Entendeu? Agora, o louco precisa ser contido. Muitas vezes. O louco precisa ser contido. Mas na loucura tem viés cada vez menores de consciência. A pessoa percebe que não está bem, me ajuda, ele pede ajuda muitas vezes. O idiota não tem nem consciência. Nem consciência. E ele continua dizendo que em todos esses casos encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados, endividados perante as leis cósmicas,
em processos graves de provações dolorosas ou expiações reeducativas. Existe um motivo para que o ser apresente alguma dessas patologias. Na obsessão, encontra-se atuante um agente espiritual que se faz responsável pelo transtorno que é reversível. No entanto, nos casos em que o ser renasce sob o estigma da idiotia ou chancelado pelos fatores que propiciam a loucura, os seus débitos e gravantes são de tal natureza grave que imprimiram no corpo o látego, o açoite e o presídio necessário para sua renovação moral. Ou seja, nada é por acaso. Há um motivo para que aquelas situações despontem na infância, logo após o nascimento, no decorrer da jornada evolutiva. Um motivo para que isso venha a eclodir, isso tem. Desde o momento da reencarnação, a consciência culpada e os sentimentos em desordem imprimiram nos equipamentos orgânicos e cerebrais as deficiências de que o endividado tem necessidade para reparar os males anteriormente praticados, desde quando, portador de inteligência e mesmo de genialidade, delas se utilizou para a alucinação no prazer exorbitante em prejuízo de grande número de pessoas outras que lhe experimentaram a crueldade, a intemperança, a indiferença. Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito. E geralmente, então, pelo que ele está falando aqui, foram pessoas de grande inteligência, até mesmo de genialidade, e que usaram isso de uma forma equivocada. Daí renascer com esses transtornos. Mau uso ou uso indevido dessa inteligência. Como é que a gente tem que ter cuidado, né? Com todos os instrumentos que Deus nos coloca nas mãos, como a gente tem que ter responsabilidade ao utilizar isso. Até mesmo a inteligência. Tem um ditado popular que diz assim: fulano fica dando murro em ponta de faca. A gente dá muito murro em ponta de faca, vai se machucar. As pontas das facas estão lá. Você fica enfiando a colher de pau na vida dos outros, dando opinião no que não deve, criticando, zombando, perseguindo, criticando, rindo. Tudo mexe com a nossa estrutura biomolecular, física, emocional e perispiritual. A minha avó dizia muito: tem gente que anda cuspindo para cima. E ela parava por aí. Gente, era menino, custamos a entender o que ela queria dizer. Um dia eu tive coragem de dizer: que negócio que é esse de andar cuspindo para cima? Meu filho, volta na cara de quem? Usou, tudo bem. Abusou, o uso vai dar na lei de ação e reação um resultado. Abusou, vai dar outro. Vai dar outro. Interessante isso, uso e abuso. Uso e abuso. Mirinha. Né? Mas Você estava na assim, idiotia, na loucura, na obsessão aí, minha filha. Só ouvindo, não falou eu nada. acho que um cadiquinho de cada. Eu acho que eu não abuso de nada, entendeu? Ô, gente, ó, deixa eu falar. Eu estava aqui em base para cada, refletindo. O quanto de isso aqui eu tenho. O estudo é para isso, né? Porque se eu ficar esperando, estudando aqui para ver se a minha sogra melhora, isso aí não vai acontecer nunca. Tá? Então, dessa forma, o Filomeno vai falando aqui que as criaturas estão desperdiçando o dom da vida. E aí, nessa condição, ele retorna para quê? Para expiar. Sofrimento, dor. Passando pelo tormento da falta de lucidez. Gente, eu não posso imaginar o que é a falta de lucidez. Eu nunca tive coragem de usar droga, porque eu sabia que aquilo ia tirar a minha consciência. Não, Mirinha, mas não tira não, você fica 80% consciente. Eu não posso ficar 2% inconsciente. Eu não posso perder a minha lucidez.
Eu não posso imaginar o que é uma criatura num nível de habitação desse. Sem saber o que está fazendo, qual é o rumo que a vida está tomando, né? Então, essa expiação vem com esse tormento da falta de lucidez, com a limitação mental, né? A criatura está presa em si mesma. Eu sou uma pessoa lúcida. Gente, estou falando de mim porque eu posso falar de mim, eu não posso falar dos outros. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa altamente lúcida. Imagina, eu presa em mim, totalmente presa em mim. Eu acho que isso desorienta qualquer cidadão. Quando você não abre, quando você não expande, quando você não troca, quando você não distribui, quando você não, né, você não tem consciência do que está acontecendo à sua volta. E aí, o que que vem que o Filomeno está falando aqui? Aflição horrorosa, né? E aí ele fala que, consequentemente, o corpo traz fatores endógenos, tipo hereditariedade, sequela de enfermidade, por sintonia do espírito. Então, essa deformidade dos genes, elas não têm como recompor. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava fazendo terapia e a terapeuta, tocou num ponto que eu achava que eu era. Ninguém nunca tinha passado por aquilo, só a Mirinha. E essa terapeuta que eu ia, ela é cirúrgica. E a Mirinha precisa disso, entendeu? Não é aqueles negócios que fica molengando a vida inteira, aí você fica lá, aquele tratamento, 5 anos, 20 anos, esse negócio não funciona com a Mirinha. E aí detectamos um machucadinho na Mirinha. Você sabe o que ela falou comigo? Mirinha, isso daí, minha filha, lesou, acabou, vamos para frente. Não tem o que fazer. É isso que ele está falando aqui. Não tem como recompor. Isso está no espírito, que passa para o perispírito e o perispírito vai fazer a expressão no corpo físico. Então, depois que lesou ali, não tem jeito. A gente tem que estar atento para não deixar lesionar. Isso a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento quando vai fazer uma ginástica para fazer certinho, para não pegar o peso acima. Essas coisas todas a gente tem que estar atento. E tem que estar atento no comportamento moral, na inteligência, como que eu uso, se eu abuso, a gente precisa estar atento. Porque depois que fizer a lesão, não recompõe. E aí, o que é essa expiação? É uma oportunidade de resgate, né? Organizando essa estrutura que está desorganizada, esse desenvolvimento do intelecto e do moral. Aí a gente vai aqui no parágrafo, no quarto parágrafo da minha página 50, deixa eu falar para vocês como é que é, porque eu não sei negócio de página, né? Está escrito aqui, ó, nada se perde ou se confunde na contabilidade divina. Não pensa vocês que é igual à contabilidade do escritório, não. Se você virar 1 0 para lá, 2 0 para cá, o negócio depois no final do mês vai dar um jeitinho lá e vai consertar. A contabilidade divina não tem esse trem, não. A raposa já falava isso com o Pequeno Príncipe. Como que é, gente? Como que ela falava? Hein? Como que Na ela natureza, falava? nada se perde, nada se cria, tudo se Transforma. transforma. Gente, não tem jeito. Não tem muito jeito. Então, está falando aqui, nada se perde ou se confunde na contabilidade divina, que estabelece os procedimentos espirituais futuros, de acordo com os investimentos realizados por cada ser humano durante a sua vigiatura carnal. Então, o que é? Enquanto eu estou investindo na Mirinha, o quanto eu estou investindo em mim, o quanto eu estou tratando da Mirinha, é disso que ele está falando. Isso resulta, pode ter certeza, que na hora de fazer a contabilidade, o livrão lá, daquelas páginas douradinhas na beirada, a gente vai abrir o livrão
e vai falar, Mirinha, débito e crédito. Sine qua non. Ativo e passivo. Não tem jeito. Né? Vai fazer uma DR. DR é. Quando a obsessão se prolonga, seja porque a pessoa não quer, ela não quer modificar, ela vê, mas acha que é a tal, igual foi falado na mensagem, achando que é a última bolacha do pacote, ou ela não consegue, viu, gente? A gente precisa de fazer o que Jesus faz, um pouco de misericórdia com as criaturas. Porque às vezes você olha assim para a criatura está obsidiada, mas não está conseguindo sair. Não está conseguindo ver que está precisando de ajuda. Algumas pessoas conseguem ver, mas não acham, quero sair disso não, tá bom do jeito que tá bom a bebedeira, tá bom o excesso de comida, tá bom o excesso de falar dos outros, né? Tá bom, os excessos estão bons. Então, isso é uma consciência, até consciente, você não quer sair disso, né? Aí os neurônios, eles ficam encharcados de que os fluidos são deletérios, são ruins, são fluidos maus, que te fazem mal. E aí, o que vai culminar isso? Numa doença, num distúrbio grave e irrecuperável. Filomeno está falando isso. Você vai vendo ele falar isso nesse capítulo, toda hora ele fala que não tem reparo, é irrecuperável, porque chega num certo ponto que não tem muito jeito, não. Tem um momento que dá para tratar, mas você deixou passar daquele momento, começa a complicar. E aí, desse modo, a obsessão pode sim levar a pessoa à loucura e à idiotia. Porque muitas vezes a pessoa chega no centro espírita e ela confunde esses fatores, tipo obsessão, a pessoa está obsidiada, ela está louca, a obsessão que levou ela à loucura, o que Filomeno está falando aqui? O que Kardec fala? Tem nada de mediunidade levar à loucura. Não tem nada disso, não. Tem que parar com isso. Ah, não desenvolveu, ela vai ficar doida. Tem nada disso. Nada disso. A gente tem o compromisso com a mediunidade, que a gente traz, porta a célula da mediunidade, ela está erradicada no organismo, eu preciso desenvolver. Por que eu preciso? É um compromisso meu. É bom para mim se eu desenvolvo. É a mesma coisa. Eu estou com uma dor de cabeça, é bom que eu beba um remédio para aliviar aquela dor de cabeça. Senhor, vou ficar com essa dor de cabeça até quando? Então, esse é um compromisso meu. Ah, mas se não desenvolver Falcone, isso vai virar... Não tem nada dessas doideiras, está na cabeça de quem pensa isso, tá? Mas ele está dizendo aqui que a obsessão, se a pessoa ficar muito tempo no processo obsessivo grave, nós vamos explicar isso aqui, gera uma loucura e pode gerar uma idiotia. Os espíritos aproveitam dessas fragilidades para ampliar a influência sobre o outro. E aí torna as criaturas mais infelizes. Gente, Filomeno é doutor em obsessão. Eu gosto demais dele, porque assim, ele sabe o que ele está falando, estudou demais isso, viu demais isso acontecer do Ele lado de está lá. vendo isso há décadas. E a gente não sabe nem quanto tempo que o Filomeno está nessa, viu, gente? De tanto que o Filomeno está... Ele se especializou em obsessão. E aí, quando Jesus curou lá o jovem lunático, né, que a Verônica citou aí, está lá em Marcos e em Lucas. Os dois são 9, só que cada um tem seus versículos. Ele penetrou na intimidade da alma do jovem para libertar o jovem, conforme a Verônica falou, com misericórdia e outra coisinha que a Verônica falou que eu já esqueci. Energia. Energia, Com energia boa fala. Eu ia falar firmeza. Bom, Jesus falava com uma firmeza, Jesus era manso, mas era manso, que inveja desse Jesus, entendeu? Manso. Ó, isso é sinal de idiotia. Gente, o cara era enérgico. Cara, que intimidade. Mas muita. Se eu não tiver intimidade com ele, vou ter com quem, Senhor? Com Satanás? Claro que não. Eu quero intimidade com Jesus. Eu estou caminhando na direção do Cristo. Então, ele penetrou na intimidade do jovem.
para libertar o jovem da consciência, para, com a energia, o magnetismo de Jesus, sacudir aquelas células adormecidas, adoecidas. E aí, e ele ainda falou para os apóstolos, ô gente incrédula. Ele não falou gente não, porque Jesus não falava gente, falava geração. Ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? O que Jesus falou? Gente, meu filho, já era para você estar dando jeito de curar esse povo aí, gente. Eu não vou ficar aqui o resto do tempo, não. Já tem mais o que fazer no planeta Terra. No sistema solar, ele é o rei solar. Não é? Ele tem mais o que fazer. Quer dizer, os apóstolos, coitadinhos dos apóstolos, graças a Deus que eu não estava lá como apóstola na época. Você imagina a responsabilidade dos apóstolos. Então, quando Jesus disse à mulher adulta, vá e não voltes a pecar, o ensinamento não é para a gente virar santo, não. Jesus não estava querendo isso de ninguém, não. Mas que a gente esteja ciente de que eu, Mirinha, sou a autora da minha própria história. Eu, Mirinha, sou a personagem principal da minha história, da minha novela, né? Que a gente adora uma novela. Então, eu, Mirinha, sou o personagem principal. Sou eu que conto a minha história, sou eu que escolho o que vai acontecer. Eu opto pela saúde ou pela doença, pelo bem ou pelo mal. A decisão é pessoal. Pessoal, gente, isso é resultado da minha escolha. Ai, Falcone, mas eu estou muito doente. O Falcone, gente, Deus sabe, Deus dá asa à cobra, não. Porque ele responde assim, Filho, você não escolheu isso ontem, gente. Qual foi o caminho que você tomou para chegar onde você está? Bebeu demais, fumou demais. Vai colher o que agora, Jesus? Não tem. Como é que você pode colher doença, plantar doença e colher saúde? Essa contabilidade não fecha, gente. Pelo amor de Deus. Então, não adianta estarmos em um processo obsessivo que nos prejudica visivelmente. Aí a gente procura o centro espírita, porque já viu, né, Verônica? Obsessão, procura o centro espírita. Agora, se não for obsessão, quer notícia também, procura o centro espírita. Né? Agora, se não for obsessão. Então, assim, a gente está vendo que o negócio tá. Aí a gente vai no centro e toma passe, né? Porque aí tomou passe, os médicos fazem assim, ó. O espírito está colado aqui no você, a hora que o médico faz assim, ele nem encosta, não. Aí tu solta tudo. Só pode pincelar para onde você quiser, não solta. Mas, menina, por que tu não solta colado no perispírito? Meu filho de Deus, presta atenção nisso. Então, a gente não adianta ir lá tomar passe e achar que o obsessor vai ficar lá na FEAC ou aonde que for o centro que você vai, e você vai embora feliz. Ele até fica, sabe, gente? Ele fica, de vez em quando ele fica lá com nós. Não tem problema não, lá eles são apropriados para isso. Só que se você não mudar o comportamento, como a Verônica disse, sai um, vem. Entra outro, mais de um até. Entra uma barata na sua casa. Você pega a vassoura e joga ela fora. Na rua. Volta 10. Volta. Porque aonde a barata passou, ficou o rastro da barata. As outras acham o cheirinho e entram. Entendeu? Jesus diz, sai um demônio, entra, volta 7. Volta. O caminho está aberto. Tem que mudar a higiene da casa. Se não mudar a higiene daqui, se não mudar a higiene daqui, as baratas voltam. Então, não adianta esse negócio de achar que eu estou com um obsessor, estou numa obsessão, estou com um obsessor só, eu fico livre dele, fiquei feliz pro resto da vida. Tem esse negócio não, gente. E aí estavam falando aqui, porque lá na FEAC, Mateus, ele é um linguístico maravilhoso, maravilhoso. Então, antes da gente aprender PNL, o Mateus já falava na transformação da linguagem, entendeu?
Mas às vezes a gente fala aqui assim no canal aqui do YouTube, umas pessoas me perguntam assim, Miri, mas nunca escutei falar esse trem de convidado. Ô, gente, convidado, deixa eu te falar, é o obsessor. Que nós lá na FEAC, o Matheus trocou pelo convidado, porque o Matheus é linguístico, é doutor Foi ele nisso. não, foi ele não. Foi quem? Você ficou um tempo ausente da reunião, você perdeu. Ele disse que numa reunião com seu Abel na colônia Regeneração, Uia! seu Abel disse que os espíritos que nós, no movimento espírita, chamamos de obsessores, na colônia Regeneração, ele mudou a tônica e chama de convidados, questão 467 do Livro dos Espíritos. O seu Abel que chamou de convidados, É o então? seu Abel. Na colônia Regeneração, ele mudou a nomenclatura. Não tem espírito obsessor lá, tem convidado. Mas então, gente, presta atenção, a gente precisa explicar isso, sabe por quê? Vocês não sabem nem o que significa colônia e regeneração, não é verdade? Colônia e regeneração. Fala, Armando, o que é colônia e É para a regeneração, zona gente? da mata do estado de Minas Gerais, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Baixada Fluminense. Uma colônia Muito bem. espiritual com a mesma dinâmica, com a mesma geografia de nosso lar, situada a 60 mil metros acima da Serra da Água Limpa, que do lado de Descoberto, São João Nepomuceno, é chamada Pedra do Relógio. Ali, a 60 mil metros acima do pico, tem uma colônia que comanda espiritualmente os processos espirituais de reencarnação, desencarnação, de toda essa metodologia espiritual, aquilo que está na segunda parte do livro dos Espíritos. Então, gente, o que que acontece? Foi então o seu Abel, desculpa, tá, seu Abel, aí, a vergonha que eu passei. Intimidade. É, É porque foi o é, Matheus que passou a É informação o para a Matheus, gente. exatamente. Quem passa para a gente essas coisas é o Matheus, porque Ô, Mirinha, ali eu Mirinha, consigo falar com o Mateus é Matheus. o carteiro do seu Abel e É o o Falcone é o carteiro, carteiro do Do Matheus. carteiro do Matheus. Agora, eu vou te falar o seguinte: eu mal e mal consigo falar com o Matheus. Eu ainda vou falar com o seu Abel, gente? Ai, vou deixar para o Matheus ir lá falar. Então, assim, vem de lá de cima do mundo espiritual. Mas o Matheus, posso te assegurar, viu, internauta? Ele é danado para trocar as palavrinhas também. Eu aprendi uma coisa com o Matheus que nunca mais eu esqueço. Sabe o que que é? Quando você fala assim, eu falo com meus funcionários, hoje falei isso, lembrando do seu Matheus, hoje eu falei isso numa reunião. Meta, você faltou para vocês, para a equipe, R$ 800 para bater a meta. Faltou vender R$ 10 a equipe toda, de 6 pessoas por dia. O que faltou? Faltou R$ 3 para cada um vender, para bater a meta. Faltou o quê? Aí vocês vão falar, esforço. Seu Matheus fala, não, empenho. Esforço denota-se força, é uma coisa pesada, aquilo que pesa no meu ombro. Empenho, não, eu vou me empenhar, eu vou entregar-me. Eu aprendi isso com o Matheus. Então, gente, é um linguístico maravilhoso. Ele aproveita tudo, aproveitou isso do seu Abel e trouxe para nós. Obrigada, Matheus, te amo. Aí voltamos no Filomeno. Ele vai falar no último parágrafo da página 51, que está já finalizando aqui, ele vai falar o seguinte: qualquer distúrbio na área do comportamento emocional, mental ou físico tem o propósito de alertar o espírito. Olha que coisa interessante. Qualquer distúrbio tem o propósito de alertar. Então, você vê que você está um pouco idiota, um pouco lunático, um pouco... Opa, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso de ter atenção. Eu preciso dizer, alguém me ajuda. Ou, se você está vendo um familiar que vem bem, de repente ele começa a ter um comportamento diferente, precisa procurar uma ajuda. Ah, mas eu não sou espírita, não tem problema não, precisa ir na doutrina não. Vai lá na igreja onde você frequenta, fala, ó, esse negócio não está bom, procura um psicólogo, precisa. A gente não pode, sabe o que o ser humano gosta de fazer? Ele vai deixando para lá, ele vai enrolando, vira uma bola de neve, que aí depois... Deixar do jeito que tá para ver como é que fica. Ai,
não dá muito jeito, não. Ele está falando aqui que precisa de corrigir de imediato. É isso que ele está falando aqui, né? Mirinha, aqui é um Então, exemplo muito fácil. ah, Você está dirigindo o seu carro, de repente acende uma luz no painel. Se você é, não sabe, não tem o manual do carro, se você não está íntima do carro, você fica assim, mas que raio de luz que é essa? é, Você entra no carro, liga ele. Você começa a andar, os carros modernos começam a apitar. Pi, 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 pi. O que é? Você não colocou o cinto de segurança. segurança. Tenta dirigir sem cinto de segurança. Você vai ouvir aquele aviso à vontade. Deus coloca placas de sinalização na estrada da vida de todos nós. De Mas a todos gente nós. escuta o pi, 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 pi e acaba acostumando com ele. Acende uma luz da cor X, da cor Y aqui, avisando que o óleo está acabando, que o combustível está acabando, que alguma coisa está acontecendo. Ah, isso é assim mesmo. Deixa assim mesmo para você ver. Não, gente, é preferível a gente. Hoje, quantas criaturas se curam do câncer? Porque trata no princípio. Então, tantas possibilidades. A mesma coisa o comportamento moral. Eu preciso olhar bastante para dentro da mirinha, perceber qual é o comportamento da mirinha, porque na variação, a mirinha não está bem, não. A mirinha está precisando, já não está bem assim em geral, né? Mas aí, na variação, um pontinho para cima, um pontinho para baixo. Ô, gente, eu me conheço tanto que eu falo assim, meu Deus do céu, hoje eu estou obsidiada, tem um espírito aqui do meu lado, eu preciso tratar o danado. Tratar ele e me tratar, porque houve alguma coisa que eu fiz que esse coleguinha aqui está coladinho comigo, eu não estou André querendo Luiz acompanhar. fala que todos nós somos obsediados alguns instantes por dia. Um dia. Pensa o que não deve, fala o que não deve, age do jeito que não deve. Mas a gente desperta. E a gente acha que, ai, nossa, eu tô com medo disso, então não vou falar nisso. Gente, a gente só espanta o medo disso. Isso é o quê? Qualquer coisa. Se você falar disso. Se você ficar evitando o negócio, não vai ter familiaridade com aquilo, não vai resolver aquela questão. Fala disso, meu filho, pelo amor de Jesus, tá? Então ele fala o seguinte: se a gente identifica o desequilíbrio, quer dizer, eu identifiquei que o coleguinha estava do meu lado. O que que eu posso fazer com isso? Eu vou refletir, vou falar, ué, eu não sou assim, eu sou uma pessoa alegre, tô cabisbaixa, tô aborrecida, essa não é a mirinha, não. Tem alguma coisa acontecendo. Então, você é uma pessoa mais cabisbaixo, o contrário da mirinha. Aí você começa a ficar muito afetado, pode contar que tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, é você se conhecer e, na variação, identifica o que está acontecendo. E aí a gente toma o quê? Uma atitude. Ah, hoje eu vou lá na FEAC tomar um passe. Hoje eu vou ali na igreja sentar, conversar com o padre. Hoje eu vou ligar para a minha psicóloga. E aí vai tomando as suas atitudes, né? A gente Mirinha, precisa. no programa de rádio ontem, toda quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, eu tenho programa de rádio na 93 FM. Aí uma ouvinte lá do rádio perguntou assim, professor Falcone, que chá, que remédio que eu posso tomar natural para depressão? Eu falei, olha, querida, remédio para depressão você já deve estar tomando. Agora, se você quer autocura, haja o que houver. Levanta da cama, sai da toca, vai caminhar, vai transpirar, vai tomar sol, porque você não é urso, esquilo, para hibernar 6 meses. Faça contato com pessoas, busque ajuda espiritual, vai para um trabalho voluntário. Porque se você ficar no quarto, a cura não vem na sua porta. Aí a pessoa depois agradeceu. Eu precisava de ouvir isso. Ah, queria um chazinho. Quem sabe essa planta que está aqui atrás de mim, pegar uma folhinha dessa, dar para ela fazer um chazinho para curar depressão. É resultado de quê? Lixo que foi. Acumulando. Acumulando. Precisa de. É igual furúnculo, gente. O que é furúnculo, Falcone?
É processo aquilo inflamatório, que vai fecha. juntando ali a quantidade de pus, dando um carnegão, aquilo dói, queima, arde, lateja, mas na É um hora que momento vaza, ai, que pena. que Mas ali. quem chega na hora que o furúnculo está vazando, acha que tem que Ah, correr para o hospital. exatamente. Então a gente precisa. Ele fala que a obsessão simples, ela tem caráter provacional. A idiotia e a loucura são de caráter expiatório. Aí a gente precisa, necessita de estudar Kardec. Olha, gente, a importância de eu ir lá no Código Penal, entender qual que é a diferença de expiação e de provação. O que que é prova? A prova é um ensinamento para o espírito rebelde. O que que é expiação? É uma imposição. Precisa ser colocada para o espírito passar, porque assim é a única forma dele aprender. Nós estamos ainda bastante rebeldes. Aí a gente vai no livro dos espíritos, gente. Precisamos estudar Kardec. Esse negócio de bibibi, 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 não estou estudando Kardec, isso não funciona com doutrina espírita. Vai ter que ser de outra religião. Vai lá no livro dos Espíritos, sei lá, quando está mostrando, questão 258, que ele fala que no intervalo de uma e outra encarnação, o espírito pode escolher o gênero das provas que ele vai passar. Para quê? Para o aprimoramento dele. E aí, no céu e inferno, lá no Código Penal, gente, uma das partes mais lindas da doutrina espírita para mim foi aonde acalentou a minha alma. Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e Inferno, são 33 itens. Kardec coloca maravilhosamente, brilhantemente. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Não é assim, não. Ah, eu vou dar para Verônica esse tipo de expiação. Não é assim que funciona, não sou eu, é a Verônica que determina, de acordo com a falta, como que ela vai reparar, passar, sofrer aquilo. Ai, menina, mas tem que sofrer o Jesus de Nazaré. Tem, tá achando que é o quê? Só quando a gente for lá para as Pleiades, né? Mas, pô, como dizia vovó Jesus, que lá. foi Jesus, sofreu. A gente vai Pois se é. isentar. Estamos na caminhada ainda. Ai, tô vendo um filme tão maravilhoso que Jesus fala, eu estava lá, gente. Vocês aqui precisam passar um pouco, né? Ai, eu morro de rir de Jesus nesse filme. Aí, no último parágrafo, Filomeno nos brinda com o quê? Eu achei o máximo, porque foi o primeiro capítulo que eu vi ele fazendo isso. A Joana faz muito isso nos livros dela, terapêutica. Então, o que que ele fala com a gente? O Espiritismo tem a contribuição psicoterapêutica que vocês precisam. E o quê? Gente, não, Mirinha, eu não sou espírita, eu não quero isso não. Não tem problema, não transforma o que eu falar aqui dentro da sua religião. Não se preocupe com isso. Bioenergia. Na FEAC é passe. Vamos tomar passe, vamos tomar jorei, sei lá como é que é. Vamos nos iluminar com a energia do Cristo. Saúde. Saúde. Salute! Água. Salute. Água fluidificada. Gente, água fluidificada é uma benção. Senhor Jesus, como que é benção? A gente põe aquele copinho assim, toma. Foi engraçado. Eu estava tão assim desanimadinha. Aguinha fluidificada. Mas não vi depois nada, a aguinha não modificou de cor, não tem bolinha, não tem nada. É essa daí que tem o remedinho que a gente precisa. Esclarecimento do paciente e do espírito. Não adianta esclarecer só o paciente, não adianta esclarecer só o espírito. Como é que vocês fazem isso? Do paciente através do atendimento fraterno. E do espírito através da reunião de desobsessão. Ele vai lá, não, põe o nomezinho dele lá, não. Fica tranquilo. Põe só o nomezinho lá na caixinha, que vai para vibração. E outra coisa, oração. Gente, eu me lembro, agora foi Mateus mesmo, viu? Mateus teve um tempo atrás, há muitos anos também, gente, já estou velha, né? Fiz 61 anos, que ele fala o seguinte, prece relâmpago. Aí ele ensinou para gente, o pessoal estava meio assim desacostumado de fazer prece, sabe? E ele resolveu vir isso para mim, Metodologia. isso foi um presente que ele deu para gente. O que que é prece relâmpago?
Você passou na frente da Santa Casa, você diz assim para você mesmo, se falar alto, em gritar, me ouvido, nada disso não. Você fala assim no seu pensamento. Jesus, abençoe esse hospital, todas as pessoas que estão aqui, que eles recebam melhores vibrações. Pô, para frente. Você viu uma ambulância passando, ou nem viu, que é onde eu trabalho, não dá para ver ambulância, não dá para ver nada, mas dá para ouvir todo o tempo. Aonde quer que eles vão, Senhor, que eles levam as bênçãos do Cristo. Qualquer coisa, porque isso aqui é prece da mirinha, mas aí você é 2, 3, 4, 5 palavrinhas, acabou, prece relâmpago. Quem encontrar com a Alice, longe de mim, pergunta, Alice, o que que você mais o seu pai falam quando escuta a sirene da ambulância? Pergunta para ela. Se for perto de mim, pode achar que eu estou influenciando ela. Passou a ambulância, e se eu não escuto, ela escuta. Pai, você não viu. Alice, você não ouviu. A gente cutuca um outro. Vai com Deus, Jesus ampara quem está dentro, quem está fora, quem conduz, quem é conduzido e quem vai receber. Vai com Deus. Pronto, acabou. Pronto, gente, pronto. Eu aprendi com o Falcone, através da prece relâmpago, agradecer o carro que eu estou vendendo, gente. Nossa, Mirinha, ser demais. Não, eu aproveito o que ele tem de melhor para me ensinar. O que ele tem de ruim, tem hora que eu tenho vontade de socar ele. O que ele tem de melhor. Você está vendendo um carro, Mirinha, você fala assim, obrigado por você ter me servido até aqui, que você sirva ao próximo. Gente, dai graça. Em tudo, dai graça, Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Porque nós não estamos fazendo gracinha, não. Sabe o que a gente está fazendo? Bem para a gente, saúde para a gente. Que a gente possa aprender isso a cada dia. Um beijo. Falcone, dá tempo de eu fazer uma pergunta? Meia, 2, 3, 4, à vontade. Ué, falou que a gente ia ficar até meia-noite. A pessoa que está passando por essa situação de idiotia ou de loucura, no sono, ele tem consciência que está Vai preso num corpo depender assim? da carga que ele traz com ele. A idiotia pode ser num nível tal que contamina a memória extracerebral. Por que que se eu passar pela sua filha na rua, eu conheço ela? Aquela ali é a filha da Verônica, porque eu tenho ela na minha memória cerebral. Eu já vi a sua filha, eu já ouvi a voz da sua filha. Se eu abracei ela, eu já senti o perfume dela. Então, eu tenho a sua filha na minha memória cerebral. Se a sua irmã passar por mim na rua, se a sua mãe passar por mim na rua e sorrir, eu vou responder por educação, mas eu não sei quem é a pessoa, eu não tenho ela na minha memória cerebral. Então, tudo que você aprendeu nesta encarnação está vinculado à sua memória cerebral, certo? Muito bem. Agora, e a memória extracerebral? É aquilo que eu trago das experiências do sono, sonho, desdobramento ou de outras reencarnações. Então, dependendo do nível de comportamentos que essa criatura teve em outras reencarnações, ele pode, durante o sono, ter lampejos de mais equilíbrio, mas 100% ajustado, eu acredito que não. Mas isso é interpretação minha, com base nos conhecimentos pessoais, profissionais, espíritas, entendeu? Mas pode ter lampejos. Pode ter lampejos. E eu acho, Armando, não sei, me corrija se eu estiver errado, que isso varia a graduação de espírito para espírito. Porque, por exemplo, eu posso ter um grau de idiotia, a Verônica ter outro. Para mim, eu tenho um pouco de lucidez, a Verônica não tem. Pode Você ser assim? vai ter lucidez para coisas ligadas à emoção. A Verônica pode ter lucidez para coisas ligadas à geografia, Sim. a sentimento, a Pode distinguir. matemática. Claro. Deu para entender? Sim. Não existem duas reencarnações iguais, não existem duas desencarnações iguais, não existe dois quadros de idiotia e de loucura iguais. Inclusive, isso, o nosso amigo de Uberaba, lá, o médico, disse isso lá para o Filomeno num determinado momento. Cada paciente é um paciente. Lembra disso, o doutor Inácio falando isso? Exatamente. No Loucura, não, transtornos Transtornos psiquiátricos psiquiátricos e obsessivos.
O importante é que a gente tenha, a gente que está com mais consciência, juízo perto dessas criaturas e atenção para que tipo de energia eu emito para eles, né? Porque eles captam. Por isso é que eu digo, nem que seja para levar vantagem, dona Miriam, dona Verônica, queridos internautas, seu Armando Falcone Filho, nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem, fala mais no bem, haja mais no bem. Por quê? Eu vou mudar o tom, a vibração, o biomagnetismo das minhas células. Eu vou mudar meus padrões de crenças. Eu vou mudar minha vibração, a minha vibe. Dó, mi, sol, dó. Dó maior. Eu mudo para ré, fá, lá, ré. Mi, sol, si, mi, fá, lá, dó, fá. Eu estou mudando o tom para cima, para cima. Agora você ficar assim, dó, mi, sol, dó, dó, mi, sol, dó, dó. Eu estou com dó. Se eu ficar Dó com de mim. peninha de mim, minha avó dizia, quem tem pena é galinha, meu filho, é passarinho. Para com isso. Hoje a gente fala, para de mimimi. A minha avó falava, para de resmungar, menino. Para com isso. Vamos ver. Vai brincar. Vai correr. Temos que pensar nisso. Próximo capítulo, semana que vem, dia 27. Terapia desobsessiva. Quem escreveu o livro Memórias de um Suicida foi Camilo Castelo Branco. E ele diz o seguinte: ler livro espírita é vacina contra a doença, é vacina contra a obsessão. Ele pincelou aí no último parágrafo o que é necessário. O próximo capítulo é para explicar esse último parágrafo que a Mirinha leu e falou que gostou muito. Ele vai dedicar um capítulo do livro para explicar esse último parágrafo. Então, pega o livro, querido irmão, leia, releia, treleia, lápis na mão, anota, pergunta, lembra de deixar comentários em todos os programas. Gostei, não gostei, tá bom, tá assim, tá assado. Valeu a pena, não valeu? Porque isso tudo ajuda também a alavancar o vídeo nos algoritmos do YouTube. Fernando Emílio perguntou para mim, nós almoçamos juntos hoje, lá no Clube Cascatinha. E ele perguntou para mim assim, Falcone, nós 4 que estamos participando desse projeto Manuel Filomeno de Miranda, os encontros com Manuel Filomeno de Miranda, isso corresponde a um grupo de estudos espíritas? Eu virei para ele e disse, Fernando, para nós 4, sim. Porque nós 4 temos a certeza que ninguém está aqui brincando com o tema, nem com o livro. Agora, para os internautas, eu não sei. Que a pessoa pode estar lendo o livro pela primeira vez aqui junto com a gente, parágrafo a parágrafo. Para nós 4, eu disse para ele, corresponde a um grupo de estudos, eu falo para contar como TEVAB. Para todo mundo funciona como grupo de estudos. Agora, na contabilidade do TEVAB, do Departamento de Assuntos da Mediunidade, do Difusão Doutrinária, aí é que eu não sei. Nós temos que pensar nisso. E eu ampliei mais para ele. Eu disse, para mim, é um culto do Evangelho no lar. Nós estamos, meninas, a 1h, 9 minutos e 6 segundos trabalhando. Só que antes de começar a gravar o programa, internauta, nós já discutimos algumas coisas antes. E na hora que acabar o programa, que tirarmos do ar, ainda ficamos alguns instantes trocando algumas figurinhas referente ao programa da semana que vem, a outras atividades que desenvolvemos na FEAC, porque nós 3 trabalhamos juntos, pelo menos terça e quinta. Segunda-feira eu vou, nem toda segunda a Verônica vai, nem toda segunda a Mirinha vai.
A Mirinha vai outros dias que eu não vou. A Verônica vai de tarde, mas a Mirinha não vamos que estamos trabalhando. A Verônica já pendurou chuteira. Ela é chique, né, bem? Meu sonho. Não tem pensão para pagar. Não. Não tá com dívida nas costas, é isso que eu falei, tá vendo? A gente colhe que a gente Vamos que vamos. plantou, tá Meninas, colhendo, né? aproveita, Mirinha, suas palavras finais. Ô, gente, vamos estudar, sabe por quê? Eu escutei uma pessoa falar o seguinte: puxa vida, eu venho aqui no FEAC toda nananã, nananã, e eu não estou vendo melhora na minha vida. Eu perguntei assim: você está lendo? Eu estou lendo. Está estudando? Eu Ah, falei: quanto ah, modificando? Está modificando quanto? qual o trabalho voluntário que você já faz? Se modificar, gente. Não ó, deixa eu falar. Não fica lendo doutrina espírita, não. Para de ler, gente. Vai ser outro trem. Tem que modificar. O que faz a gente melhorar na vida da gente é a mudança. Mas para mudar, tem que ler. Mude para melhor. Muda, porque senão o negócio bicho pega pro nosso lado. Um beijo, Verônica, até e semana você? que vem. Toda prática precede da teoria. Então, a teoria é o estudo, é o acompanhamento, e depois, embasado com essa bagagem, transformação, né? Então, é isso aí Lembram que da ajuda. frase que o doutor Jacó costuma colocar com muita frequência na psicografia? Qual que é? Vocês lembram? Procure fazer na Fazer na prática o que já prática o que conhece sabe. na teoria. Depois de amanhã, eu espero todos vocês na FEAC. Não será transmitido online, não será gravado. Quem for, quem for, foi. Como é que é? Quem for, for. Como é que é? Não sei. Como é que fica aí, doutora? Quem, Quem foi, foi. Quem não foi, não quem foi. foi, foi. Quem não foi, desfoi. Pronto. Então, ó, Mundo Regenerado. Leva o livro, leva a caneta grifa-texto, leva tudo e vamos trabalhar. Ó, abençoada Joana de Ângeles, tá bom? O nosso agradecimento, o nosso abraço, as nossas vibrações para o Fernando, para a Jussara, para o Chaves, para todos os trabalhadores da FEAC, que possamos ter um seminário das 14 às 18 horas. Falcone, posso chegar em cima da hora e inscrever? Pode. Mulheres, levem algo para comer, alguma coisa para o lanche. Homens, levem refrigerante ou suco, preferencialmente suco. Posso levar fruta? Pode, leve uma penca de banana nanica se quiser. A gente vai comer banana. Eu não como, eu fujo o quanto possível de produtos alimentícios. A banana é obra da natureza. Aguardamos vocês lá. Lembrando que as reuniões de segunda-feira, quem tem criança chega mais cedo, 7h15, no máximo 7h20, está bombando o trabalho da música lá, com o Carlão e com os outros companheiros da música. É uma benção. A Nicole está coordenando aquilo muito bem, as diretoras do DEC. Depois tem a mocidade, a pré-mocidade, 3 reuniões públicas, atendimento fraterno 5 dias na semana. Entra no recursos.feac.org, todo dia ímpar, um podcast do livro. Está aqui o livro, ó. Segue-me. Aqui, ó, na minha frente. Eu trabalho assim, gente. Tem 4 telas na minha frente. Ó, é gravando uma coisa, é gravando podcast, é gravando aqui, é gravando ali. Ufa! Vamos que vamos. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, meu Deus, por estarmos no Brasil, no planeta Terra, por estarmos em Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Pai de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem, pela honra de estarmos juntos, pela honra de estarmos estudando a doutrina espírita, abençoe cada lar, cada internauta, cada pessoa que colabora para que tudo isso aconteça. Em teu nome, Jesus, em nome deste Deus de amor e bondade, agradecendo sempre, encerramos o nosso encontro de número 129. Que assim seja. Ó, um abracejo. Para quem é fora das Minas Gerais, um abraço e um beijo. Para quem é das Minas Gerais, um abraço, um beijo e um pão de queijo. Que aí regula tudo direitinho.
Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, não, até sábado, se Deus quiser e Ele quer.